Oi, gente, mais um vídeo aqui da série de CSS do canal Programando Fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades. Como já vimos nos conceitos básicos, uma propriedade CSS faz parte da regra CSS. E nada mais é que um aspecto do elemento HTML que será modificado. Como, por exemplo, a font size, color, margin bottom, text transform, etc. Existem uma infinidade de propriedades e com a evolução constante do CSS, sempre estão surgindo novas propriedades. A intenção aqui é falar, na verdade, sobre algumas propriedades que são usadas todos os dias por quem trabalha com o CSS. Dividir essas propriedades em grupos e podemos aumentar a lista com o passar do tempo, então sempre fiquem atualizados sobre isso. Esses grupos são texto, cor e espaçamento. E dentro de cada um deles será explorada as propriedades que com certeza você vai precisar para fazer um bom layout de página. Bom, começando por texto, aqui estão algumas das propriedades mais utilizadas. A primeira é a Font Family. A propriedade Font Family define a fonte de um elemento, e essa propriedade pode receber mais de um valor, ou seja, uma lista de fontes separada por vírgulas. O navegador irá usar o primeiro valor da lista, caso esse não esteja disponível, tentará o próximo. Caso o nome da família tenha espaços em brancos, ela deve ser colocada entre aspas. É por isso que é importante fazer o uso das famílias genéricas nessa lista de fontes. Quando nenhuma fonte da lista estiver disponível ou existir uma fonte família genérica na lista, o navegador irá selecionar uma fonte aceita pelo computador. E como valores temos o nome da família, a família genérica, initial ou inherit. E uma informaçãozinha extra para vocês. As famílias genéricas são serif, sans serif, sans-serif, monospace, cursive e fantasy. E o valor padrão depende do navegador, tá? Um exemplo bem conhecido, Font Family, Time New Roman, sempre em aspas, né? Porque Times, espaço New, espaço Roman, como eu mencionei. Então, sempre que tiver esses espaços em brancos no nome da Font Family, precisa estar entre aspas, tá? E vírgula serif. Se não tiver uma, vai para outra. E assim por diante. E caso a primeira tiver, né, ela vai ser utilizada. Bom, a próxima é a font size, que, né, o próprio nome já diz o que significa, mas ela define o tamanho do texto e ela pode utilizar palavras-chave ou valores de comprimento ou porcentagem. Então, existem inúmeras opções de você colocar o tamanho da fonte do seu texto. Dá para você colocar small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger, ou o próprio valor diretamente, tipo 36 pixels, ou o valor em porcentagem, por exemplo, 20%. Dá para colocar também naquele EM que a gente viu na aula passada. E também dá pra gente utilizar o initial e o inherit, tá? E o valor padrão, assim, né, que geralmente se encaixa em todos, é o medium. A font style, ela define um estilo para a fonte, ou seja, se a fonte será normal, itálica ou oblíquo. E aí, os valores também são em inglês, né? Normal, italic, oblique, initial ou inherit, que a gente viu que essas vão ter em todas as propriedades, né? Que são as propriedades universais. Desculpa, propriedade não, valores universais. Bom, o valor padrão, né? O mais utilizado é o normal mesmo. Só se você quiser fazer, né? Destacar algo ou colocar algum estilo mesmo, para você estilizar mesmo, para ficar mais legal e tudo mais. Bom, o próximo é a fonte variante, que ela define se o texto pode estar ou não
in small caps. Ok, e o que é em small caps? Em português a gente conhece como versalete, que são os caracteres maiúsculos com as mesmas dimensões dos caracteres minúsculos. Então, vai ter lá o maiúsculo e o minúsculo, só que ao invés de eles terem essa diferencinha de tamanho, eles vão estar todos do mesmo tamanho. É bem legal, é algo bem interessante, assim, para você testar, né, tudo mais. Colocar, assim, para fazer deixar mais bonitinho e tudo mais. Os valores são normal, small caps, né? Que seria o valor que a gente iria utilizar nessa propriedade, initial e inherit. E o padrão, obviamente, é o normal. Bom, agora a fonte weight, ela define qual peso a fonte vai ser renderizada, por exemplo, em negrito, né, que a gente gosta bastante de usar, né, para dar um destaque, então ela é bem utilizada. E os seus valores podem ser normal, bold, que para quem não sabe é negrito em inglês, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400 até o 900, initial e inherit. Uma curiosidade é que o valor 400 é equivalente ao valor normal e 700 ao valor bold. Então, se você quiser que seu negrito fique um pouquinho mais grosso, você coloca acima de 700 e, né, você só quer às vezes mudar um pouquinho, não quer chegar ao negrito, você coloca abaixo de 700 e o valor padrão é o normal. Bom, a fonte ela é uma maneira abreviada para declarar todas as propriedades relacionadas à fonte, além de incluir a propriedade também line weight que iremos ver a seguir. Ou seja, você pode colocar um nome fonte no seu código, fonte dois pontos. E aí você adiciona tudo relacionado à fonte que você puder. Fonte style, fonte variante, fonte weight, fonte size, line weight e fonte family. Tudo que a gente viu acima, você pode colocar de uma vez, né, numa linha só de código, através dessa propriedade fonte, tá bom? E essa propriedade fonte deve ter obrigatoriamente a font size e a font family, tá? O resto eles são opcionais. Uma informação adicional também. Font style, font variant e font weight devem vir antes do font size, tá? E line weight deve ir imediatamente após o font size, procedido por uma barra. Então, por exemplo, eu quero que minha font size seja 16 pixels e eu quero colocar um line weight que a gente vai aprender. Você coloca 16 pixels barra 3, por exemplo, tá? E o font family deve ser o último valor declarado lá na sua linha de código. Os valores usados nessa propriedade são os das propriedades que o font abraça. Então, gente, eu vou colocar a font family, lembra? A gente pode colocar, tem aquelas regrinhas das aspas e tudo mais, da lista genérica. Eu vou colocar um font size, pode ser em pixels, pode ser em porcentagem e etc, tá? E bom, agora vamos conhecer, né, style de line weight, né, que também é o único diferentezinho que pode ser usado dentro de fonte. Ele define a altura da linha de um elemento, tá? E aí ele pode ter os valores como normal, o valor, né, propriamente assim de um número, o valor em comprimento ou em porcentagem, e o initial e o inherit, que a gente já comentou aqui. Então você pode colocar lá eu quero parágrafo com a altura da linha de 1.5 em, que é aquela unidade que a gente aprendeu. Então, você pode estilizar bastante a sua página, tá, gente? Tem muitas opções e essas são as de uso diário. Imagine quanto mais tem por aí. Bom, tem mais algumas. A letter spacing aumenta ou diminui o espaço entre os caracteres num texto.
Aí a gente, como valor, temos o normal, o valor do comprimento, initial e inherit. Temos também o text align, que define o alinhamento horizontal do elemento, então onde você quer colocar ele horizontalmente. E aí, como valor, a gente tem left, right, center, justify, initial e inherit. Como se fosse aquela opção do Word, sabe? Onde você coloca o seu texto. Então, basicamente seria isso, tá bom? E é left se a propriedade direction tiver o valor LTR, ou right se direction estiver o valor RTL, tá, gente? Anota essa informação também, que é bem importante saber. Temos também text decoration, que adiciona algum tipo de decoração ao elemento, e ela é uma forma de abreviação para outras 3 propriedades. Então, dentro dela temos o text decoration line, que é obrigatório, e ele define o tipo de decoração. Por exemplo, se você quer sublinhar alguma parte do seu texto. Então, é obrigatório você colocar, tá bom? E os valores dele pode ser none, que é nenhum, underline, overline, line through, initial e inherit, tá? E geralmente a gente usa o none, né? Bom, temos também o Text Decoration Color, que aí é opcional, e aí você define o valor da sua cor, né, da decoração. Então, seus valores são o valor da cor, né, propriamente, e você pode usar ou aqueles métodos do RGB que a gente ensinou aqui também, ou você pode colocar diretamente as cores, dependendo do programa aí que você usa, as opções que ele te dá, tipo red, blue, yellow. Qual a diferença realmente que há, né, entre esses valores? Então, é bem bacana também para se testar. Temos também agora, saindo do Text Decoration, o Text Ident, que define a indentação da primeira linha de um bloco de texto. Então, vocês vão ver na aula de Python que indentação é algo bem importante. E aqui no CSS a gente também tem essa possibilidade de definir aonde vai ficar, né? Então, eu vou dar o exemplo do Word também, porque eu relaciono muito isso, né? Que é uma coisa que tá mais no nosso dia a dia. É aquela barrinha lá em cima, que tem vários numerozinhos, e aí você pode arrastar uma setinha apontada para baixo, sabe? E aí o seu texto muda de lugar. Mas, no caso do CSS, somente a primeira linha de um texto, tá? Esse text ident. E por último, o text transform, que define a capitalização do texto, tá? Então, você vai aparecer tudo maiúsculo, tudo minúsculo, só a primeira em maiúsculo, etc. E aí, como os valores, a gente tem none, capitalize, uppercase, lowercase, initial e inherit. E a mais utilizada é o none, tá? Mas é mais uma forma de poupar um pouquinho do trabalho, né? Bom, agora indo para a parte de cor, que na minha opinião é a mais importante, né? É o que vai deixar o seu site bonito ou não. Então, gente, pra mim não adianta nada você saber de tudo isso e não colocar uma corzinha no seu site, senão ele vai ficar super sem graça, super feio, horroroso. Mas é só a minha opinião mesmo. Bom, a propriedade background é a mais utilizada, né? Quando a gente se fala de cor, e ela serve para estilizar o fundo de elementos, né? E, na verdade, essa propriedade ela é a abreviação para outras 8 propriedades. Então, 8 propriedades estão dentro dessa
background color, né, que a gente usa bastante. Bom, a primeira é a background color, que define uma cor de fundo para um elemento. Temos também a background image, que define uma ou mais imagens de fundo para um elemento. Background position, que define a posição inicial de uma imagem de fundo, né? Lembrem, inicial. Background size, que aí seria o tamanho da imagem de fundo. Background repeat, que define como e se uma imagem de fundo vai ser repetida, né? Por alguma ação. Se clicar aqui, eu quero que você repita a imagem do menu inicial aqui nesse outro, entendeu? Dá pra você fazer várias coisas. Background origin, que define o ponto de origem de uma imagem de fundo. E essa propriedade não tem efeito caso você esteja usando a propriedade background color, tá? Então, se você, por exemplo, quiser só mexer na cor mesmo, eu quero só colocar a cor de fundo para um elemento, e quiser colocar background clip, define como o plano de fundo, ou a imagem, ou a cor, irá se posicionar dentro do elemento. Então, você vai ficar atrás, à frente, um pouquinho mais para o lado, etc. Temos também o background attachment, que define se uma imagem de fundo irá rolar junto com a página ou ficará fixa. Isso é bem legal também, tá? E a sintaxe para isso, né? É nessa ordenzinha mesmo que tá aí. Então, seguindo essa ordem, é certeza que vai funcionar, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho dos valores dessas propriedades, então essa parte é importante. E é importante você anotar para, como eu já disse, você comparar a diferença entre esses valores, né? E o que cada um traz realmente. Bom, background color pode ser aquele valor de cor que eu comentei. Também temos a opção de transparente, initial e edit, tá bom? Agora falando de background image, temos 4 valores: URL, né, que aí você puxa alguma da internet, none, que aí seria nenhuma, initial ou in edit. Position, essa tem bastante valores. Left top, left center, left bottom, right top, right center, right bottom, center top, center center, center bottom, valor de comprimento com valor de comprimento, valor de porcentagem com valor de porcentagem, initial e edit. Então, gente, quando eu falei 2 vezes, né, valor de comprimento e valor de comprimento, é que você já vai definir tanto a parte horizontal, né, quanto a vertical. Então, por exemplo, 15, 15, aí vai ficar lá, tipo, certinho, 15 para baixo e 15 pro lado, entendeu? Ou para cima, depende do que você escolher. Mesma coisa para center, center, right bottom, então, tipo, na direita embaixo, no centro, centro, tipo, bem no centro mesmo, e etc, tá? É importante no background position, que nos valores com a palavra-chave, comprimento ou porcentagem, você pode definir apenas o primeiro valor, mas sempre que definir apenas o primeiro valor, o segundo vai assumir 50%, que é igual a center, tá? Então, isso é uma curiosidade também bem legalzinha. Sobre background size, temos o auto, que aí seria automático, né? A primeira coisa, sempre que você jogar lá uma imagem, etc. E a questão do auto, né?
que eu mencionei é a imagem renderizada no seu tamanho original. Então, é literalmente o que você colocar ali, entendeu? Cover redimensiona a imagem para cobrir todo o elemento, tá? Cortando ou redimensionando a imagem. E o Contain redimensiona a imagem para fazer que ela seja totalmente visível dentro do elemento, tá? E nos valores com comprimento ou porcentagem, o primeiro valor corresponde à largura e o segundo à altura. E você pode definir apenas o primeiro valor, tá? Mas, nesse caso, se você definir apenas o primeiro, o segundo valor assume o valor automático. Bom, sobre o background repeat. Temos repeat, repeat X, repeat Y, no repeat, initial e inherit. Background origin. Padding box, border box, content box, initial e inherit também. Clip. Border box, padding box, content box, initial e inherit. E por último, o background attachment, scroll, fixed, local, initial ou inherit novamente. Agora um pouquinho mais sobre a propriedade color em si. Ela define a cor de um elemento, que nesse caso se aplica a um texto renderizado e alguma decoração que estiver aplicada a esse texto, né? Então, basicamente, ela vai em tudo que aquele elemento tiver. E ela também pode ser aplicada à borda do elemento, tá, gente? Isso é bem legal. E aí eu deixei um exemplozinho assim. Temos também o text shadow, né, que aí no caso é a sombra ao elemento de texto, e ao text decoration também, se tiver. E segue os mesmos valores do box shadow, tá, gente? Então não temos o inset e tudo mais. Então, o H offset é o deslocamento horizontal, o V offset vertical, ambos obrigatórios. E temos o blur e o color, que são opcionais, né? E que já está bem claro o que eles são realmente. Temos também a opacity, que esse eu achei muito legal. Eu não sabia que tinha no CSS. Que ele define o nível da opacidade, né, de um elemento. Em um é totalmente opaco, 0,5, 50% e 0 é transparente.
tá? Então, você não precisa, obviamente, só usar essas 3 opções. Você pode explorar bem mais. Bom, agora sobre o espaçamento, o pairing. A gente viu ele também nos conceitos básicos, que é o espaço entre o conteúdo e a borda. E essa propriedade controla o valor desse espaço, né? E ela também é uma maneira abreviada de 4 outras propriedades. O padding top, que é o espaçamento ao topo do elemento, padding right, à direita do elemento, padding bottom, abaixo do elemento, e o padding left, à esquerda do elemento, tá? A sintaxe da propriedade padding pode ter de 1 a 4 valores, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar direto 4 valores, que aí seria padding, 2 pontos. Aí 10 pixels, 15 pixels, 20 pixels e 8 pixels. Sendo padding top 10 pixels, padding right 15 pixels, padding bottom 20 pixels e padding left 8 pixels, tá? Temos 3 valores e aí a gente põe 10, 15 e 20 pixels. Padding top é o 10, padding right e o left são iguais a 15 e o padding bottom seria igual a 20. Também temos a opção de 2 valores e aí nesse caso se a gente colocar, por exemplo, 10 pixels e 15 pixels, o padding top e o bottom são 10 e o padding right e o left são 15. E se a gente colocar apenas um valor, significa que todos esses 4 paddings serão igual ao valor que você colocar, né? Que você atribuir. Dá pra você colocar através do valor de comprimento, né? Como eu falei, pixels, ou porcentagem também. Ou o inherit e o initial, tá? E nessa propriedade não são aceitos valores negativos. Isso também é bem importante. Temos a border, que é o que está ao redor do conteúdo e do padding, e ela também é uma abreviação de 3 propriedades. A border width define a largura da borda, tá? É um valor opcional. E tem como valores medium, thin, thick, valor de comprimento normal, initial e inherit, tá bom? E o valor padrão mais utilizado é o medium. Também temos a border style, que define o estilo da borda, então non-hiding, dotted, dashed, solid, double, groove, rigid, inside, outside, initial ou inherit. E uma dica que eu dou também, gente, programação é por inglês, tá? Então, se o seu inglês não é dos melhores, se você não confia muito no seu inglês, vai atrás de alguma coisa para aprimorar cada vez mais, porque isso vai facilitar bastante a hora que você bater o olho e saber o que que é, sem precisar ficar decorando o significado realmente, tá? E por último, o border color, que define a cor da borda. A sintaxe pode ser border, 2 pontos, aí o width, style e o color, tá? Então, de acordo com como você colocar esses valores, vai seguir essa ordemzinha. Temos também a margem, que é a parte mais externa do box model, e é o espaço que separa um elemento do outro. Ela controla o valor desse espaço e é uma maneira também abreviada de 4 outras propriedades. Margin top, margin right, margin bottom e margin left, que acredito que esteja bem claro, né? Topo do elemento, direita do elemento, abaixo do elemento, esquerda do elemento. Ela também pode Bom, gente, essa foi a série sobre CSS para iniciantes, lembrando, tá? Esse é o básico, é o que você precisa saber
para entrar nesse mundo do CSS, do design, da interface, dessa parte de front-end, tá bom? Mas recomendo que vocês também procurem outras videoaulas mais específicas quando vocês estiverem craque no basicão, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima!